programa não recomendado para menores de 10 anos. Olá, Programa Mais Saúde respondendo a sua pergunta. Qual a sua dúvida? Manda aqui pra gente. Que nem fez hoje a dona Maria Aparecida. Olha que pergunta boa que ela mandou para nós. Olá, doutora Gisela, que prazer poder mandar essa perguntinha para a senhora, viu? Gosto muito dos seus programas Mais Saúde, são muito bons. Esclarece muitas dúvidas. A minha pergunta é sobre o glúten, né? Por que o glúten é o grande vilão para aqueles que querem perder peso, doutora Gisela? Ficar com Deus, continue esse belo trabalho que a senhora realiza aí na TV Canção Nova, por meio dos programas, dos livros. Grande abraço, ficar com Deus. Amém! Que gostoso, gente! É muito gostoso receber ver a carinha de vocês. Porque às vezes a gente recebe e-mail, contatos, perguntas, mas quando vocês gravam vídeo é tão gostoso. Manda mais pra gente assim. Olha como ficou maravilhoso esse da dona Maria Aparecida de Suzano, São Paulo. Bom, Maria Aparecida geralmente nós chamamos de alguma outra coisa, nunca de Maria Aparecida, ou é Cida, Cidinha, alguma coisa assim, né? Então sinta-se acolhida com o nome que você curte. Imagina, Maria Aparecida, como que nós evoluímos. Nós éramos caçadores e coletores. Nós não fixávamos, nós não tínhamos residência fixa, nem caverna fixa. A gente vivia mudando de lugar e por quê? Atrás de comida. O ser humano, ele vivia atrás de comida. E ele andava muito para conseguir um pouco de comida. Então, o que ele mais encontrava? O que estava na natureza. Então, são as frutas, alguns legumes, gente, sementes, de repente eram as nozes que tinham caído aí de uma árvore. Assim, eram esses os alimentos com maior fartura. E quando que ele comia proteína? Quando algum bicho grande matava por ele, comia e deixava um pedaço para ele, porque era muito difícil caçar. Então o homem se protegia muito e muitas vezes tinham incêndios na floresta, né? Então os animais que morriam, aí foi a introdução do churrasco na civilização, né? E aí ficou o acesso mais fácil também ao alimento. Bom, então nós, até nos tornarmos agricultores, e isso varia de 10 a 8 mil anos, tá? Porque de alguma maneira, o que aconteceu? O homem deve ter jogado uma semente de uma fruta num lugar e percebeu que aquilo cresceu. E não é que aquilo cresce e dá a mesma fruta? Tá lá em Gênesis, né? As frutas que tenham sementes que deem frutos iguais. Por isso que esse negócio de comer fruta que não tem a semente, cuidado, que nem o milho que não, você não pega aquele milho, planta e nasce milho, aquilo não é do bem, hein? Então, quando o homem percebeu que ele jogava uma semente, crescia a árvore daquele fruto, começou a agricultura. Então o homem se estabeleceu. Com ele, começou a criação de animais. Só que aí começou a acontecer uma coisa tão interessante que muito pouca gente raciocina nesse sentido. E eu tô contando isso para você, Maria Aparecida, por quê? Porque num próximo livro que eu estiver escrevendo, eu já tenho até o título, porque é sempre assim, eu já tenho o título, eu já tenho a capa, e aí a partir disso é que eu coloco o conteúdo. Eu vou alertar as pessoas sobre isso. Por quê? A gente comia muito mais tudo aquilo que estava na natureza, concorda? Pronto. Daí, agricultura, começamos a criar animais, e aí o homem percebeu que demorava para aquele bichinho crescer. Meu Deus, porque normalmente se caçava, né? Mas quando você colocava um animal em confinamento, haja comida para aquele bichinho, ele não crescia, até que se descobriu que os cereais,
A entrada dos cereais e das leguminosas na nossa agricultura fez com que esses alimentos fossem um bom começo para um desenvolvimento mais rápido dos animais. Então, olha que coisa interessante, cereal e leguminosa entrou na nossa alimentação por causa dos animais, porque faziam os animais engordar mais rápido. Se faz o animal engordar mais rápido, nós seres humanos, mamíferos, também. Então, nós já temos esse lado que é para nós olharmos com muito critério a quantidade de cereais e leguminosas que comemos. Somos o país do arroz e feijão, indiscutivelmente, mas a gente precisa porcionar. Por quê? Porque aonde eu encontro os meus 44 nutrientes para aqueles 50 milhões de células que eu produzo todos os dias novas células, onde é que estão? Legumes, verduras e frutas, em coisas coloridas. E quando você põe o arroz e feijão no prato, é branco e preto, né? Digamos assim. Então, não é que não seja o caso, mas nós estamos de mais nessa parte e de menos na outra. Conclusão, eu estou falando isso para vocês pararem para pensar o que é interessante, né? Entrar um determinado alimento para engordar o gado. O gado engorda mais rápido quando alimentado de cereais e leguminosas. O que é o bendito do trigo? Cereal é o que dá numa espiga. Então, tudo que dá espiga é um cereal. Então, o milho, o trigo, a cevada, o malte, a cevada, a quinoa. Tudo que dá em espiga é o tal do cereal. Só que eu vou fazer uma perguntinha. Nós temos que ter o alimento ingerido o mais próximo que ele está na natureza. Pergunto, a gente vai pegar aquele trigo e vai fazer o que com aquela espiga? Nada. Nós temos que processar, extrair a farinha para depois fazer o pão. Então, olha quanta coisa interferindo numa alimentação que deveria ser o máximo possível da natureza. E para completar, antigamente se tinha um trigo, porque todo cereal tem o seu, entre aspas, glúten, tá? Avenina na aveia, tá? Mas no caso do trigo é o glúten, é a proteína. E percebeu-se que era isso que dava toda a estrutura na alimentação industrializada. Então, eu sempre convido a assistir aquele documentário, A Verdade sobre o Trigo, tá? E vocês procurarem observar o que foi feito, modificação, na verdade, um melhoramento genético no trigo pan-americano, que é das Américas, né? Que é o que nós consumimos. E hoje, minha querida, além de nós consumirmos muita farinha a mais do que precisamos, muito cereal a mais do que precisamos, estamos consumindo 20 vezes mais glúten, porque é esse o melhoramento genético que eles fizeram, porque eles viram que era o glúten que dava tanta beleza. Agora, eu sempre falo que se não é pelo detalhe do glúten eu convencer o meu paciente ou você que está me ouvindo em relação a parar de comer farinhas, principalmente de trigo, dá um pulinho naquela legislação da Anvisa que permite a cada 50 gramas, bonzinho, hein? Cada 50 gramas de farinha de trigo, você encontrar 75 fragmentos de insetos. Por quê? Eles não conseguiram estipular limpeza naquele tipo de indústria, estipularam o mínimo de sujidade. 75 fragmentos de inseto. Eu acho muito. Fosse você, tirava essa história. E fora isso, gente, é um alimento que se torna vazio. Ele é rico em caloria e ele é vazio em nutrientes, tá?
Fica aí a sua resposta, minha querida.